Acho que já dá para a gente começar, já tem 12, né? Hoje a gente vai mudar um pouquinho de assunto, tá? A gente viu aí até a... Boa noite, quem está chegando agora aí. A gente viu até a aula passada termodinâmica, a gente estava estudando termodinâmica. Então a gente fechou na aula passada a discussão sobre a segunda lei da termodinâmica, que é onde entra aquele conceito de entropia, né? E aí, nessa aula de hoje e na aula de terça-feira, a gente vai discutir um pouquinho de hidrostática. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o comportamento dos fluidos, mais especificamente dos líquidos, né? Que até agora a gente não estudou, em regime estático, né? Ou seja, os líquidos parados, tá? A gente tem a hidrostática, que é isso que a gente vai estudar, né? E tem a hidrodinâmica, que é onde a gente estuda aí o comportamento dos fluidos em movimento e tal. Então, a gente vai discutir um pouquinho de alguns conceitos de hidrostática, que é onde a gente estuda ali o comportamento dos líquidos em regime estático, regime parado, tá? Então, vou colocar aqui para apresentar, deixa eu ver o que está escrito aqui. Todas as matérias vão cair no Kahoot. Essa matéria da aula de hoje, da aula que vem, provavelmente vai ter umas questõezinhas lá no Kahoot também, tá? A matéria da aula passada, não. Aquela parte de entropia não cai, não. Mas a segunda lei da termodinâmica, né, para sistemas cíclicos, né, que a gente viu lá nas máquinas térmicas, o rendimento de máquina térmica, eficiência de máquina frigorífica, aquilo cai também, tá? O único conteúdo que não vai ter, que com certeza não vai ter no Kahoot, é essa parte de entropia que foi vista aí na aula passada, tá? Mas o assunto que a gente vai ver na aula de hoje é bem fácil, é bem simples, tá? São conceitos muito fáceis de aceitar, tá? Então, vocês não vão ter dificuldade, não. Não tem no questionário, né? Nesse último questionário que eu passei, porque é um assunto que que não foi dado no semestre passado, não deu tempo de chegar nesse ponto, né? Porque no semestre passado a gente só tinha uma aula por semana. Então esse assunto aí não foi tratado, daí eu acabei não colocando também na atividade de vocês, porque eu achei que não ia dar tempo. Mas como a gente tem essas aulas ainda, então a gente pode trabalhar esse assunto aí. É até bom porque trata aí de alguns assuntos que são simples e que vocês podem precisar também mais para frente no curso de Química. Tá? Então, a gente vai discutir na aula de hoje esses tópicos aqui, tá? Então, primeiro a gente vai falar aí um pouquinho sobre a definição de pressão, tá? Que até a gente já viu, né? Mais ou menos. E aí a gente vai partir para a parte de hidrostática mesmo, propriamente dito, que é onde a gente discute aí a questão da pressão quando eu me refiro a uma coluna líquida, tá? Digamos que você tem um recipiente, um copo ou uma garrafa, né? E daí, dentro dessa garrafa tem um líquido, pode ser água ou qualquer outro, tá? A gente vai aprender como é que a gente faz aí para calcular ou definir a pressão, tá? Num recipiente contendo um líquido. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da pressão atmosférica, né? E a experiência de Torricelli, como é que ele fez para medir a pressão atmosférica ao nível do mar. Então, para a gente chegar nesse ponto 3 aqui, primeiro a gente precisa discutir essa lei de Stevens, então por isso que ela vem antes, tá? Para se determinar a pressão atmosférica ao nível do mar, o Torricelli ele precisou se valer aí da lei de Stevens, que a gente discute antes. E aí tem o princípio de Pascal e o princípio de Arquimedes também, que são dois princípios interessantes aí que a gente precisa estar conhecendo, é interessante a gente saber. Tá? Então, partindo aí para a definição de pressão, que bem ou mal a gente já discutiu, né? Agora a gente vai formalizar isso mais matematicamente. Tá? Então, o que é a pressão? Como é que a gente define pressão na física? Então, se você tem uma certa superfície, tá? Uma superfície plana, e daí você conhece o valor da área dessa superfície, quando você aplica uma força sobre ela, você está ali exercendo uma pressão, né, nessa superfície aí. Tá? Então, a gente define a pressão que uma força exerce sobre ela, sobre esse plano aqui, por essa expressão que está aqui. Ó. A pressão, que é o P maiúsculo,
Aliás, até abrindo um parênteses aqui, quando vocês virem nas minhas anotações aí P maiúsculo, eu estou falando de pressão, tá? Se vocês virem P minúsculo, aí eu estou falando de peso. Eu uso essa convenção aí para poder diferenciar as duas coisas. Tá? Então, pressão vai ser dado aí pelo P maiúsculo e peso P minúsculo, tá? Então, a pressão é dada por essa definição que a gente está vendo aqui. Você pega a intensidade da força, divide pela área, isso dá para você uma medida da pressão. Tá? É importante que essa força que você está usando aí para calcular a pressão, ela seja perpendicular, ortogonal, né, a essa superfície plana aqui, tá? Se essa força ela for aplicada inclinada, formando um certo ângulo aí diferente de 90 graus, para você calcular a pressão exercida por essa força, você tem que tomar a projeção dela na vertical, tá? A gente só calcula a pressão considerando a componente perpendicular à superfície sobre a qual a força está agindo, tá? Então, vamos supor que aqui tivesse uma força formando um ângulo de 60 graus, e não 90 graus, como está desenhado aqui. O que você faria para calcular a pressão? Primeiro, você tem que pegar a projeção perpendicular. Tá? Então, se o ângulo é de 60 graus, você vai pegar esse F, que é o módulo da força, né? E vai multiplicar pelo seno do ângulo, tá? Aqui, como o ângulo é de 90 graus, o seno de 90 é 1. Então, é o próprio módulo da força que você usa para calcular a pressão. Agora, se tivesse um ângulo de 60 graus, você pegaria esse módulo da força, multiplica pelo seno de 60 graus, e aí isso dá para você a projeção perpendicular. Tá? Então, guardem essa informação. Quando você calcula a pressão, a força que está atuando na superfície tem que estar agindo aí perpendicularmente. Tá? A projeção tangente, vamos supor que você faça uma força oblíqua aqui, né? Uma força inclinada. Ela tem duas projeções, né? Você pode decompor essa força em duas projeções. Uma na vertical, perpendicular, e a outra na horizontal, deitada nessa superfície, tá? Então, a pressão é dada pela componente perpendicular, e aí se você pegar a componente deitada, né? A componente tangente à superfície, e dividir pela área, isso dá para você uma coisa que a gente chama de cisalhamento, tá? É diferente da pressão. Então, para o cálculo da pressão, é sempre a componente perpendicular. E para o cálculo do cisalhamento, é sempre a componente tangente, né, deitada nesse plano. Tá? E aí, a unidade disso aqui, a gente não precisa nem discutir, né? Se eu estou falando de força sobre área, logicamente que isso aqui no Sistema Internacional de Unidades é Newton por metro quadrado, né? Então, essa é a unidade padrão do Sistema Internacional, que a gente pode chamar também de Pascal, tá? E aí, quando eu tenho um líquido, né? Vamos supor que eu tenho esse recipiente cilíndrico aqui, e daí esse recipiente está cheio de água, tá? Eu quero saber como é que eu faço para calcular a diferença de pressão entre dois pontos, que são esses pontos vermelhos que a gente está vendo aqui. Tá? Eles estão a distância H um do outro, né? Uma altura H. Eu quero saber como é que eu calculo a diferença de pressão entre esses dois pontos. Então, a diferença de pressão entre esse ponto 2 e o ponto 1 aqui, naturalmente vai ser a pressão exercida pela coluna líquida, né? Que existe entre esses dois pontos. Tá? Então, essa diferença de pressão, que eu estou chamando aqui de P2 menos P1, né? Aliás, não só entre o ponto P2 e o ponto P1, mas qualquer ponto no mesmo nível. Tá? Eu estou calculando aqui a diferença de pressão entre dois níveis. O nível onde está o ponto 2 e o nível onde está o ponto 1. Tá? Então, P2 menos P1 é dado pela pressão exercida por essa coluna líquida aí, que está, né, dentro dessa faixa aqui. Tá? E aí, como é que eu faço para calcular a pressão exercida por essa coluna líquida? Eu pego a força que ela aplica, que é o peso, né? M vezes G, massa vezes aceleração da gravidade, e divido pela área. Tá? Então, é assim que eu calculo a diferença de pressão entre o nível aqui do ponto 2 e o nível do ponto 1. Tá? Só que aí, esses valores aqui, né? A massa dessa coluna, dessa faixa de água que está aqui entre esses dois pontos, como é que eu vou determinar essa massa? É uma coisa que não é muito simples de se medir, né?
Então, a gente pode fazer umas manipulações aí nessa expressão e tornar o cálculo da diferença de pressão entre esses dois pontos, ou entre esses dois níveis, mais simples, tá? Eu posso trocar essas variáveis aqui que são difíceis da gente medir, né? A massa dessa região aqui e a própria área desse cilindro, eu posso trocar por grandezas que são mais facilmente mensuráveis, né? Por exemplo, seria interessante determinar essa pressão em função dessa altura H, porque isso aqui é muito fácil de medir. Só você pegar uma reguinha, colocar ali, consegue medir a distância, a diferença de altura, né? A distância que separa esses dois pontos, tá? Outra coisa que a gente pode conhecer em princípio aí é a densidade desse material, desse líquido, tá? Então, se a gente puder escrever essa diferença de pressão em função da densidade, em função desse H, e não em função da própria massa, né, dessa região aqui de água, tudo fica mais simples, tudo fica mais fácil, tá? Então, o que a gente vai fazer é essa manipulação aí, tá? Ó, a massa da água, né, eu posso determinar como sendo o produto da densidade pelo volume. A definição de densidade vocês conhecem bem, né? A densidade de um material é a massa que ele tem dividido pelo volume que ele ocupa, tá? Então, se eu quero calcular a massa, eu posso determinar essa massa aí, pegando a densidade do material, que aqui está sendo representado por essa letra ρ, né? E multiplicar pelo volume, tá? Então, se eu quero saber a massa dessa coroa aqui, né? Dessa região entre o ponto 2 e o ponto 1, o que eu vou fazer é pegar a densidade desse líquido, que é conhecido, e multiplicar pelo volume dessa região aqui, tá? Aí você vê que eu posso trocar essa massa pelo produto da densidade pelo volume. Já melhorou, né? Porque é mais fácil aí a gente calcular um volume dessa região aqui do que a própria massa, né, dessa região, tá? Mas ainda pode melhorar mais, né? Esse volume aqui, eu também posso substituir ele por coisas mais simples. Tá? O volume de uma coroa, de um cilindro, né, de uma região cilíndrica, é a área da base multiplicado pela altura, tá? Então, se eu quero o volume que está aqui entre o ponto 1 e o ponto 2, então eu vou pegar a área A dessa circunferência, desse círculo, né? Multiplicar por essa altura que separa os dois pontos. Isso vai dar para mim o volume dessa região, tá? Então, onde tem V aqui, eu ainda posso trocar por A vezes H, tá vendo? E aí esse mg vai ficar ρ vezes o volume. O volume eu estou trocando por A vezes H, tá? Então, aqui eu tenho M, a massa, dentro desse parênteses, multiplicado por G dividido por A. Isso é a diferença de pressão entre esses dois níveis, tá? Então, se eu tenho A em cima, tenho A embaixo, né, que é a área do cilindro aqui, né, da base do cilindro, esse A você pode cortar, e aí sobra que a diferença de pressão entre dois pontos, entre dois níveis, né, dentro de um líquido, é ρ, a densidade do líquido, que em geral é conhecido em princípio, H, que é a altura que separa esses dois pontos, muito fácil de medir, vezes a aceleração da gravidade, que é constante, né, ao nível do mar, aí, quer dizer, não só ao nível do mar, né, mas dentro de uma faixa considerável de altura, a gente pode assumir que G vale sempre 10, 9,8. Tá? Então, o cálculo da diferença de pressão entre dois níveis aqui num líquido, ele fica facilitado se a gente usar essa regrinha que a gente está vendo aqui. Tá? Então, a pressão no ponto 2 menos a pressão no ponto 1, que corresponde à pressão exercida por essa coluna de água que está aqui, você calcula dessa forma. Rho, H vezes G. Tá? Densidade, altura vezes aceleração da gravidade. Tá vendo? E aí, se você pegar esse P1, né, e passar para o outro lado, ele vai passar para o outro lado somando, porque aqui ele está subtraindo, né? E daí a gente pode reescrever essa expressão de uma forma mais usual, mais famosa de se encontrar por aí, né? Que é P2, ou seja, a pressão no ponto mais baixo, é a pressão no ponto mais alto, mais a pressão da coluna líquida, correspondente a essa faixa aqui, entre o ponto 1 e o ponto 2. Tá? Essa regrinha que a gente está vendo aqui embaixo
É isso que a gente chama de lei de Stevin, tá bom? A lei de Stevin é essa regrinha que está dada aqui no ponto baixo aqui do nosso slide, tá? Vamos supor que eu tenha um ponto qualquer aqui. Vamos olhar para o ponto 2, tá? Se eu souber qual é o valor da pressão atmosférica que está sendo atingido, que está atingindo aqui a superfície desse líquido, eu posso pegar a pressão no ponto 2, ela vai ser dada pela pressão atmosférica na superfície, mais ρgh, tá? Onde H é a diferença de altura aí entre a superfície e o ponto, tá bom? Então, isso é a regra para o cálculo de pressão exercida por uma coluna de um determinado líquido qualquer. Pode ser água, pode ser um óleo, pode ser qualquer material líquido, tá? Você pega a densidade desse material, multiplica pela aceleração da gravidade, multiplica pela altura da coluna líquida, e isso vai dar para você o valor da pressão que essa coluna líquida está aplicando ali na base, onde ela está apoiada, tá? E aí foi com base nesse princípio de Stevin aqui que o Torricelli conseguiu fazer a experiência para medir a pressão atmosférica ao nível do mar, tá? A gente já usou bastante o valor dessa pressão, né? Se vocês lembrarem dos exercícios das atividades de termodinâmica, a gente viu lá que 1 atm, né, se eu for passar para metro por newton por metro quadrado, é aproximadamente 1 vezes 10 elevado a 5, né? Então, isso a gente usou bastante, né? Mas da onde que vem esse resultado, né? Como é que ele surgiu? Ele surgiu dessa expressão que a gente está vendo aqui agora, tá? Então, Torricelli foi o primeiro que conseguiu calcular aí o valor da pressão atmosférica ao nível do mar. E aí, como é que ele fez para fazer esse cálculo? É o que a gente vai ver aqui nesse slide, tá? Então, ele fez o seguinte, ele pegou uma bacia, então um recipiente aberto, e encheu esse recipiente de mercúrio, tá? Mercúrio é um material metálico, né? É um metal que, em condições normais de temperatura e pressão, ele se encontra no estado líquido. Então, é um líquido muito denso, né? Muito pesado. Por isso que ele é bom para fazer essa experiência aí, tá? Então, ele pegou uma bacia, né? Um recipiente, encheu de mercúrio, tá? E aí ele pegou um tubo estreito, né? Encheu esse tubo de mercúrio também, esse tubo é fechado aqui, tá? Então ele encheu isso aqui de mercúrio e virou esse tubo na bacia, tá? Então o que ele percebeu é que aquele nível ali do mercúrio dentro do tubo foi diminuindo, foi diminuindo, foi diminuindo, até chegar num valor aqui onde ele não diminuía mais, ele ficou estático, né? Ficou ali em um regime de estabilidade, tá? Então, o que ele concluiu? Se dentro desse tubo só tem essa coluna de mercúrio, já que aqui em cima é vazio, né? Tinha mercúrio, o nível do mercúrio foi diminuindo, então aqui ficou vácuo, né? Então, já que esse mercúrio, que tem aí um comprimento de 76 centímetros, não tem nada além dele dentro do tubo, significa que a pressão exercida por essa coluna, aqui no nível da superfície do mercúrio que está na bacia, a pressão exercida por essa coluna de mercúrio tem que ser igual à pressão atmosférica do lado de fora, né? Então, a pressão que o ar faz aqui, na superfície, do lado de fora, é a mesmíssima pressão que essa coluna de 76 centímetros faz no mesmo ponto, no mesmo nível, tá? Então, se ele sabe calcular pela relação de Stevens, né, por essa regrinha aqui, a pressão dessa coluna de mercúrio, consequentemente, ele vai determinar aí o valor da pressão atmosférica ao nível do mar aqui do lado de fora, né? Então, a pressão atmosférica vai ser dada pela pressão exercida pela coluna de mercúrio, tá? Então, é só você fazer essa conta para o mercúrio, né? Com essas informações que são dadas aqui por observação, né? Ele percebeu que o nível do mercúrio dentro do tubo parou de descer no valor de 76 centímetros, tá? Então, esse é o valor aí que corresponde a uma coluna de mercúrio que tem pressão igual à pressão atmosférica ao nível do mar, tá? Então, substituindo os valores, a densidade do mercúrio é conhecida,
aproximadamente aí 13,6 vezes 10 a 3 kg por metro cúbico. A aceleração da gravidade, 9,8, né, um valor aí um pouco mais preciso do que aquele que a gente usa com frequência, que é o 10. E a coluna de mercúrio, em metros, ele percebeu que tinha aí um valor de 76 centímetros, de 0,76 metros. Tá? Então, se você fizer essa conta aí na calculadora, você multiplicar esses três números, você vai ver que o resultado que você vai encontrar é esse que está aqui. Ó. Quase 1, né? É 1,013 vezes 10 elevado a 5. Tá? Então, a pressão atmosférica ao nível do mar tem esse valor aqui, em Newton por metro quadrado. Tá? Então, quem fez essa conta pela primeira vez foi o Torricelli, em 1643, tá vendo? Por isso que a experiência aí é chamada experiência de Torricelli. Né? Então, existem várias formas da gente representar essa pressão atmosférica. Né? A gente pode chamar simplesmente de 1 atm. Tá? Se eu quiser escrever em Newton por metro quadrado, o valor é esse, né? Aproximadamente 1 vezes 10 a 5. Tá? E se eu quiser usar essas outras unidades aqui também, vale, né? Então, 1 atm equivale a 76 centímetros de mercúrio. Então, esse símbolo que a gente está vendo aqui é um símbolo para pressão, tá? É uma unidade de pressão. Quando vocês virem isso escrito aí em qualquer lugar, você sabe que está se referindo à pressão, tá? Então, se são 76 centímetros, em milímetros é 760, né? Então, essa foi a experiência aí de Torricelli, para medir a pressão atmosférica. Tá? Ele usou mercúrio porque o mercúrio é um líquido muito denso, né? É um líquido muito pesado. Então, a coluna de mercúrio aqui, que é necessária para medir a pressão atmosférica, é uma coluna relativamente pequena, tem 76 centímetros. Agora, vamos analisar esse exemplo aqui. Ó. Vamos supor que no lugar de mercúrio, ele tivesse usado água, tá? Qual que deveria ser a altura de coluna aqui? Qual que deveria ser a altura da coluna de água para ele conseguir ali ter a estabilidade, né? Aqui nessa figura ele percebeu que a estabilidade acontecia na altura de 76 centímetros. Se fosse água, essa estabilidade ia acontecer em qual altura? A gente pode fazer uma continha aí para entender como é que usa essa fórmula. E aí, de quebra, perceber a magnitude, né, a intensidade da pressão atmosférica ao nível do mar. Tá? Então, se você for fazer aquela experiência lá, usando água no lugar de usar mercúrio, qual vai ser a altura H da coluna de água que você vai ter? É só substituir os valores, né? A gente sabe que a pressão atmosférica tem esse valor aqui, aproximado, em Newton por metro quadrado, né? 1 vezes 10 elevado a 5. Então, agora, no lugar de 13,6 vezes 10 a 3, que é a densidade do mercúrio, eu vou usar a densidade da água. Tá? A densidade da água, a gente sabe que é 1.000 quilogramas por metro cúbico, né? 1 tonelada por metro cúbico. Se você tem aí uma caixa d'água de 1 metro por 1 metro por 1 metro e enche de água até a boca, você vai conseguir ali 1 tonelada de água ali dentro, né? 1.000 quilos. Tá? Então, essa é a densidade da água, né? 1.000 quilogramas por metro cúbico. Então, no lugar do ρ, você bota esse valor. No lugar da aceleração da gravidade aqui, para facilitar a vida da gente, a gente pode usar o valor 10, tá? E o H é o que a gente quer descobrir. Então, é fazer essa continha simples aqui, né? Então, 10 a 5, eu vou dividir por esse número todo, tá? Então, a altura H vai ser 1 vezes 10 a 5 dividido por 1 vezes 10 a 3 vezes 10, tá? Então, 1 dividido por 1 dá 1. 10 a 5 dividido por 10 a 4 daqui de baixo dá 10, tá? E a gente conclui que a altura da coluna de água é de 10 metros, tá? Então, se você tem um tubo, tipo esse aí da experiência que a gente viu no slide anterior, ao invés de você encher o tubo com mercúrio, você encher com água e deixar virado, né, numa bacia cheia d'água, o nível que vai estabilizar é o nível de 10 metros, tá? Significa que uma coluna de 10 metros de água,
exerce uma pressão igual à pressão atmosférica ao nível do mar, tá? Então, com isso a gente tem uma ideia, né, assim, bem intuitiva do como que a pressão atmosférica ela é intensa, né? Ela é forte, ela é pesada, tá? Um outro exemplo para a gente perceber essa magnitude aí da intensidade, né, da pressão atmosférica é esse exemplinho aqui, que é até mais simples, né? Então, ele diz o seguinte, ó, que massa em quilogramas, né, deve ter uma pedra que, ao ser apoiada em uma superfície de 1 metro quadrado, aplica sobre ela uma pressão de 1 atm, ou seja, 1 vezes 10 a 5 newton por metro quadrado. Tá? Então, se a gente se valer aí dessa definição, né? Pressão é força sobre área. Como agora eu estou falando do peso de uma pedra, essa força aqui é a massa vezes a aceleração da gravidade, né? A massa da pedra vezes a aceleração da gravidade, tá? Então a pressão é mg sobre A. Eu quero achar esse m, ó. A pressão é dada, é atmosférica, a pressão de 1 atm, tá? A aceleração, aliás, a aceleração não, a área também é conhecida, é uma área de 1 metro quadrado. E a aceleração da gravidade é dado, né, 10. Então, se eu quero achar esse m, é isolar ele. Então, essa área passa multiplicando, o g passa dividindo, e daí eu tenho essa expressão que está aqui. Tá? Então, a pressão é 1 vezes 10 a 5. A área é 1. O g vale 10. Tá? Então, se eu fizer a divisão, qual o resultado que eu vou obter? 1 vezes 10 a 4, ou seja, 10 mil quilogramas, ou seja, 10 toneladas. Então, a pressão atmosférica ao nível do mar é equivalente a você pegar uma pedra, um bloco, de 10 toneladas e colocar esse bloco apoiado numa mesinha de 1 metro por 1 metro. Tá? Então, a pressão atmosférica ela é bem intensa, né? Por isso que se a gente for subindo para altitudes muito altas, né, os astronautas lá que se deslocam pelo espaço, eles precisam usar aquela roupa esquisita, né? Porque aquela roupa ali permite fazer com que a pressão ali dentro seja igual ou similar à pressão ao nível do mar, né? Na superfície da Terra. Uma pressão alta. Senão o corpo humano não está condicionado a viver ali naquela região de pressão muito baixa, né? Longe da superfície da Terra. Tá? Sobre essa outra questão que a gente viu aqui anteriormente, da coluna líquida, né? A gente viu que a estabilidade da coluna de água, né, que corresponde à pressão atmosférica, vai acontecer na altura de 10 metros, né? É por isso que aqueles bebedouros de passarinho, vou mostrar aqui, esses bebedouros de passarinho que a gente está vendo aqui, eles funcionam. Você enche isso de água, aqui fica cheio d'água, aqui nessa região onde o passarinho bebe a água, e a água não transborda, né? Não sai daqui para fora. Isso porque essa coluna de água aqui ela é tão pequena, mas tão pequena, que a pressão atmosférica aqui do lado de fora é tão maior do que a pressão dessa coluna de água, não permite que a água saia, né, de dentro desse recipiente para fora no ar, né? Então, a pressão atmosférica que está aqui do lado de fora é que prende a água nesse nível aqui e não deixa a água sair. Tá? Se essa coluna aqui, né, vamos supor que inventassem aí um bebedouro de passarinho, que tivesse essa coluna aqui maior do que 10 metros. Aí o que ia acontecer é que essa coluna ela ia começar a descer, ou seja, a água ia começar a transbordar por aqui, né? Até chegar no nível de 10 metros. Quando chegasse no nível de 10 metros, ia parar de transbordar, porque ia igualar as pressões, né? De dentro para fora e de fora para dentro. A pressão de dentro para fora é a pressão que a coluna do líquido faz. E a pressão de fora para dentro é a pressão que a massa de ar faz aqui, né? Pressão atmosférica aqui do lado de fora. Tá? E aí tem o princípio de Pascal também, né? No estudo aí da hidrostática. Como é que é o princípio de Pascal? Deixa eu voltar para... Então, o princípio de Pascal é o seguinte, vamos supor que você tenha um líquido contido dentro de um recipiente qualquer, tá? Não necessariamente nesse formato que a gente está vendo nessa figura aqui, não.
É um formato qualquer. Se você fizer uma pressão num ponto qualquer desse líquido, essa pressão ela é distribuída igualmente para todos os pontos, né, ao longo de toda a extensão do material ali daquele líquido. Tá? Então, em particular, se o seu recipiente tem essa forma que a gente está vendo aqui, né, vamos supor que você aplique uma força F1 nessa área A1 aqui, que é uma área pequena, em relação ao que tem do outro lado. Tá? O que vai acontecer é que do lado de cá vai surgir uma força F2 muito maior do que essa força F1, pelo fato de que essa área A2 é muito maior do que a área 1. Tá? Ou seja, a pressão, a razão, né, entre a força F1 e a área 1 tem que ser igual à razão entre a força F2 e a área 2. É isso que está escrito aqui nessa expressão. Tá? Então, se essa área A1 é menor do que a área A2, a força F1 que eu aplico aqui é menor do que a força F2 que surge naturalmente do outro lado lá devido ao princípio de Pascal. Tá? Que diz que se você aplica uma força num ponto do fluido, essa força ela vai ser distribuída ao longo de todo o fluido de modo que a pressão se mantenha constante. Tá? Então, se eu calculo essa pressão do lado de cá, tem que ser igual à pressão que acontece do lado de lá. É o que está escrito aqui nessa expressão, né? Então, se essa área 1 ela é muito pequena em relação à área 2, consequentemente, essa força F1 é menor do que a força F2 que sai do lado de lá. Tá? Então, esse mecanismo aí ele é usado, por exemplo, naquelas prensas hidráulicas, né? Aqueles elevadores hidráulicos que têm oficina mecânica. Você coloca aqui um carro, por exemplo, em cima de uma plataforma, e aí você pressiona um botão ou uma alavanca do outro lado e esse carro sobe, né? Isso acontece porque quando você faz isso, utiliza o princípio de Pascal, né? Você consegue com uma força muito menor transmitir ou transportar para o outro lado uma força que tem uma intensidade muito maior, tá? Como a gente pode ver aqui nesse exemplo, ó, no elevador hidráulico, desse que eu estou falando, um carro de peso 10.000 newtons, 10 toneladas, né? Aliás, 10 toneladas não. Ele tem um peso de 10.000 newtons, então é 1 tonelada de massa, tá? Então, um carro de 1 tonelada, tá, de massa está apoiado em um êmbolo de área S1 igual a 500 centímetros quadrados. Determine o módulo da força F2 que, aplicado no êmbolo de área 25 centímetros quadrados, equilibra o carro. Então, é como se aqui, olhando para essa figura, né? É como se essa área A1 aqui fosse uma área de 25 e a área 2 do lado de lá fosse uma área de 500. Tá? Então, se eu aplico uma força pequena aqui, do lado de lá sai uma força grande. Vamos analisar com esses dados aqui. Tá? Então, ó, o peso do carro está apoiado nesse êmbolo, que tem área de 500 centímetros quadrados, enquanto que do outro lado dessa prensa aí, desse elevador hidráulico, vai surgir uma força F2 que vai ser proporcional à área de 25 centímetros. Na verdade, é o contrário, né? Eu aplico uma força F2 pequena nessa área de 25 centímetros, e aí essa força pequena, ela se transforma numa força de 10.000 newtons quando eu observo ali o outro êmbolo, que tem 500 centímetros quadrados. Então, é só fazer essa continha aqui das pressões. Ó. A pressão em um êmbolo tem que ser igual à pressão no outro êmbolo. Tá vendo? Então, o valor de F2 é o que a gente quer encontrar. Ó. A pressão, aliás, o peso é dado, o peso do carro é dado, essa área onde o carro está sendo apoiado, está sendo colocado, é dada, tá? E a área do êmbolo onde eu estou fazendo a força F2 também é dada. Então, substituir os valores aqui e determinar o valor da força F2, o módulo da força F2, né? Então, 10.000 por 500 tem que ser igual a F2 por 25, né? Então, se eu quero achar o F2, você passa o 25 para o outro lado multiplicando, tá? Ó, 25 dividido por 500, se você simplificar, né? Aqui dá 1, aqui embaixo vai dar 2 com 0,20, né? Então, fica 10.000 dividido por 20, é a mesma coisa que 1.000 dividido por 2, que dá 500, tá?
Então, a força que você aplica no êmbolo menor é uma força bem menor do que aquela necessária para manter o carro equilibrado lá, do outro lado do elevador, tá vendo? Você faz uma força de 500 newtons na área pequena, e aí acontece no outro lado, na outra extremidade do elevador, uma força bem maior. Ó. Então é como se você potencializasse, né, o seu trabalho, o seu esforço. Tá? Então o princípio de Pascal é isso. Tá? Ó, quando você aplica uma pressão num certo ponto de um fluido, essa pressão ela se distribui de forma igual, de mesma intensidade, ao longo de toda a extensão desse material aí, desse fluido. Tá? A gente fala em fluido, mas na verdade isso funciona para líquidos, né? Para gás, isso não funciona, não. Certo? E tem esse de Arquimedes também, que já é um pouquinho mais sutil, né? Um pouquinho mais complicado de entender. Então, o princípio de Arquimedes é aquele que a gente observa quando a gente entra numa piscina, tá? Dentro da piscina, você percebe que o seu corpo parece mais leve, né? Quando você coloca um objeto dentro de uma piscina, ou quando você entra dentro da piscina, você parece se sentir mais leve, né? Então, se a gente for observar essa figura aqui, ela explica para a gente o que acontece. Vamos supor que você tem um bloco, tá? Esse bloco cinza, e aí você coloca esse bloco cinza num dinamômetro, que é um objeto que mede força, né? Então, esse dinamômetro aqui, ele está medindo o peso real, né, desse objeto, que aqui no nosso exemplo dessa figura está dizendo que é 4 newtons, tá vendo? 4 newtons. Então, esse objeto aqui, que não está mergulhado ainda nessa primeira situação, ele tem aí um peso de 4 newtons, é o que a gente está vendo aqui na figura. Agora, se eu mergulho esse objeto dentro da água, dentro de um líquido, aparentemente, o peso desse objeto é reduzido, tá vendo? De 4 newtons, passou para 1 newton. Tá vendo aqui? Isso acontece porque quando você mergulha um objeto dentro do líquido, além da força-peso, né, que puxa ele para baixo, a gente tem uma força que a gente chama de empuxo, né, que age no sentido contrário do peso. Tá? Então, o empuxo vai empurrar esse objeto para cima. E aí você vai ter uma disputa entre o peso e o empuxo. Por isso que, aparentemente, reduz o peso do objeto que é mergulhado dentro da água. Né? Esse 1 aqui é a diferença, né, entre o peso que está puxando o objeto para baixo e o empuxo que está empurrando ele para cima. Tá? E se a gente for observar, comparar essas duas situações aqui, né, quanto que deve ser o valor do empuxo que está agindo nesse corpo? Aqui, antes de mergulhar o objeto, o peso que ele tinha era de 4 newtons. Depois que você mergulha o objeto dentro da água, o peso dele passa para 1. Então, reduziu de 3, né? Significa que essa que é a força de empuxo que está agindo aí no teu corpo, tá? E aí o que é interessante nesse princípio de Arquimedes é perceber que aquele líquido que escoa quando você mergulha o objeto lá, ele vai ter peso exatamente igual a 3 newtons, ó. Tá vendo? Aqui no início, o nível da água dentro do recipiente estava rente, né, a esse ladrão aqui, né? O nome desse biquinho que faz a água escoar é ladrão, né? Então, qualquer coisinha que você colocar dentro desse líquido vai fazer a água escoar, né? Vai fazer a água jorrar para fora. Se você mergulha esse objeto por completo dentro desse líquido, o que vai acontecer é que o volume de água que você vai ter dentro desse recipiente aqui, que está pegando a água que escapa, é exatamente o mesmo volume do material que foi incluído ali, que foi inserido dentro do recipiente, né? E se você medir o peso, né, desse líquido que sai, dá exatamente os 3 newtons ali da diferença, tá? Então, a conclusão é essa aqui, ó. Quando um objeto é colocado no interior de um líquido, seu peso se torna aparentemente menor. Isso ocorre porque age sobre ele uma força de empuxo contrária à ação do seu peso real. Tá, até aí tudo bem. Aí é o seguinte, ó, observe na figura acima que a força de empuxo que atua na ação, que atenua a ação do peso,
do objeto tem a intensidade do peso do líquido que é deslocado, né, com a introdução do objeto. Tá? Então, vamos supor que eu coloque ali dentro desse material um objeto que faz com que saia daqui de dentro desse recipiente uma quantidade de 1 litro de água. Qual que é a força de empuxo que vai estar atuando nesse objeto? É a força que corresponde ao peso de exatamente 1 litro de água. Tá? Então, é isso aqui. Ó. Você pega a massa do líquido deslocado, né? Esse MLD aqui é a massa do líquido deslocado, e multiplica pela aceleração da gravidade. Tá? Isso dá para você a intensidade do empuxo, que está empurrando esse objeto para cima. E aí, como a gente sabe que massa pode ser dado como densidade vezes volume, então, no lugar desse M aqui, eu posso escrever ρ vezes o volume que foi deslocado, né, que foi retirado dali de dentro do recipiente. Tá? Então, a densidade é a densidade do líquido. E o volume é o volume do líquido que foi deslocado. Ou seja, exatamente o volume do material que entrou dentro desse recipiente aqui. Tá? Aqui a gente tem um exemplo disso. Ó, diz o seguinte, ó, um cilindro metálico, que é esse negócio meio amarelado que a gente está vendo aqui, cuja área da base é 10 centímetros quadrados e cuja altura média é 8 centímetros, está flutuando em mercúrio. Então, aqui dentro tem mercúrio, como mostra a figura abaixo. A parte do cilindro mergulhado no líquido tem altura de 6 centímetros. Tá? Então, ó, o cilindro todo tem uma altura H maiúsculo, né? Que é uma altura de 8 centímetros, mas desse material aqui, só está mergulhado no interior do mercúrio essa altura H de 6 centímetros. Aí ele pergunta aqui na letra A, qual é o valor do empuxo sobre o cilindro? Eu quero saber qual que é o valor dessa força E que atenua, né, que diminui a ação do peso desse material, desse metal. Tá? Então, para calcular esse empuxo, a gente vai usar essa formulinha aqui. Né? O empuxo é a densidade do líquido, no caso o mercúrio, vezes o volume que foi deslocado de líquido. Tá? Então, é o volume correspondente a essa altura H minúsculo aqui do cilindro. Tá? Multiplicado pela aceleração da gravidade, né? Porque eu estou falando de força, tem que ter aceleração, massa vezes aceleração. Tá? Então, o empuxo vai ser a densidade do líquido vezes o volume deslocado, ou seja, exatamente a massa do líquido que foi deslocado, né? Vezes a aceleração da gravidade. Tá? A gente vai usar essa regrinha. Tá? Então, aqui é tudo muito simples, né? Eu tenho que determinar, para fazer a conta, eu tenho que conhecer a densidade do material. Como eu estou falando de mercúrio, a densidade do mercúrio é 13,6 vezes 10 a 3 quilograma por metro cúbico. Tá? O volume deslocado é qual? Ó, o que está mergulhado aqui é um cilindro, né? O volume de um cilindro é a área da base multiplicado pela altura. Só que só o que está mergulhado no interior desse mercúrio é uma porção do cilindro que tem a altura H de 6 centímetros. Tá? Então, eu vou pegar a área da base. Quanto que vale a área da base aqui? 10 centímetros quadrados. E vou multiplicar pela altura de 6 centímetros. Isso dá para mim o volume que está mergulhado aí dentro do mercúrio, né? Ou seja, é o volume de líquido que é deslocado quando eu insiro esse cilindro dentro do material líquido aí. Tá? Então, o volume é a área da base vezes a altura, não a altura total do cilindro, só a parte que está mergulhada, que é 6 centímetros. Então, vai dar 10 vezes 6, 60, né? 60 centímetros cúbicos. Tá? Eu estou falando de volume, então é centímetro cúbico. Tá? E aí, como aqui eu tenho metro cúbico em cima, e aqui embaixo centímetro cúbico, eu preciso passar esse centímetro cúbico para metro cúbico, né? Então, se eu for passar de centímetro cúbico para metro cúbico, aparece esse 10 a menos 6. Tá? Ó, 1 centímetro é 10 a menos 2. Elevado ao cubo é 10 a menos 2 vezes 10 a menos 2 vezes 10 a menos 2, que dá 10 a menos 6. Tá?
Então, o volume de líquido que é deslocado é 60 vezes 10 a menos 6. E a aceleração da gravidade vale 10. Tá? Então, se eu multiplicar os três valores, eu vou encontrar esse valor aqui para a intensidade do empuxo. Ó, 8,16 newtons. Tá? Então, vocês percebem aí que quando eu vou calcular o empuxo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que medir o volume da região do material aí que está dentro do líquido, né? Para poder determinar qual é o volume do líquido que foi deslocado, tá? E aí, uma vez que eu tenho esse volume, eu tenho que calcular o peso de um líquido, desse líquido aqui, que corresponde a esse volume que foi deslocado. Tá? Então, vamos supor que quando eu coloco um objeto qualquer dentro de um recipiente contendo água, vamos supor que isso aqui fosse água, tá? E aí eu coloco um recipiente, um objeto qualquer dentro desse recipiente contendo água. E aí o volume de água que é deslocado é de 10 ml, tá? Qual que é o valor do empuxo que está empurrando esse objeto para cima? É o peso de água correspondente a 10 ml, tá? Acho que dá para entender isso, né? Você pega o volume do líquido que é deslocado e calcula o peso daquele volume ali de líquido, tá? Aí na letra B, o que ele fala aqui? Ó, qual é o valor do peso do cilindro metálico? Ó, se eu estou observando essa figura bem aqui, né? O que a gente está vendo? A gente está vendo um cilindro metálico parado, né? Dentro desse recipiente contendo mercúrio. Então você tem um peso puxando o cilindro para baixo e você tem um empuxo empurrando ele para cima. Se esse objeto está parado, ele não está nem afundando e nem está subindo, né? Significa que essas duas forças elas têm a mesma intensidade, né? Então, determinar o peso do cilindro é muito fácil. Uma vez que eu já tenho um empuxo, uma vez que eu sei que isso aqui está parado, então o empuxo e o peso são iguais, né? Então, a resposta da letra B já foi dada uma vez que eu já calculei na letra A o valor do empuxo, tá? Então, o peso é igual ao empuxo. Se o peso é igual ao empuxo, então o peso é 8,16 newtons também. Tá bom? Isso porque o objeto está parado aqui, tá? Ele está em regime estático. Deixa eu só ver aqui. Certo? E aí na letra C ele pergunta qual é o valor da densidade do cilindro. Tá? Então a densidade do cilindro é você pegar a massa do cilindro todo, que a gente não tem essa informação no enunciado, mas a gente vai inferir, tá? E dividir pela área, pelo volume do cilindro todo, não só da parte que está mergulhada. Eu quero saber qual é a densidade do cilindro. Então, eu tenho que pegar a massa do cilindro e dividir pelo volume do cilindro, não só a parte que está mergulhada. Então, essas duas informações não foram dadas, nem a massa, nem o volume. Mas a gente pode inferir. O volume é muito fácil, porque a área da base é 10, a altura do cilindro todo é 80, né? Então, é só multiplicar 10 por 80, 8 por 10, e dá 80. Então, o volume do cilindro todo é 80 centímetros cúbicos. Então, a parte do volume é simples, não tem muito problema. O que fica um pouquinho mais complicado é achar a massa desse cilindro. Tá? E aí, como é que a gente faz para achar a massa? Ó, o peso do cilindro é a massa que ele tem, né, multiplicado pela aceleração da gravidade. Agora, esse peso aqui eu sei, porque eu determinei ele aí na letra B. Né? Na letra B, ele pede para a gente calcular ou determinar o peso do cilindro. Tem o mesmo valor do empuxo, né, que está empurrando o cilindro para cima. É 8,16. Tá? Então, esse peso aqui é conhecido. A aceleração da gravidade é constante, então determinar a massa também se torna simples. É só pegar o peso e dividir pela aceleração da gravidade. Tá? Então, qual é a massa que esse cilindro tem? É 8,16 dividido por 10, que dá 0,816 kg. Tá? Então, agora eu tenho a massa. O volume, como eu falei, é muito simples, né? É pegar a área e multiplicar pela altura do cilindro todo. Então, é 10 vezes 8, que dá 80. Mas ainda precisa passar para metro cúbico. Não pode esquecer disso, tá?
Então, quando você passa de centímetro cúbico para metro cúbico, aparece esse 10 a menos 6 aqui. E aí, qual que é a densidade desse cilindro? É só pegar e dividir a massa pelo volume, tá vendo? Então, é pegar 0,816 e dividir pelo volume, que é 80 vezes 10 a menos 6. Então, se você fizer essa continha aí com calma, você vai chegar nesse resultado, tá vendo? 10,2 vezes 10 a 3 quilogramas, né? Então, uma coisa interessante aqui nessa resolução é a gente perceber que a densidade do metal, né, que foi colocado dentro do mercúrio, é menor do que a densidade do mercúrio, tá vendo? Ó, qual que é a densidade do mercúrio? 13,6 vezes 10 a 3. Qual que é a densidade do metal que a gente colocou ali? 10,2 vezes 10 a 3. É menor. Isso a gente já poderia inferir desde o início. Como a gente está vendo aqui que o objeto não afunda, ele fica flutuando com parte dele para fora do mercúrio, significa que a densidade desse corpo é menor do que a densidade do líquido que ele está colocado. Tá? Se a densidade é menor, ele flutua. Se a densidade fosse maior, ele afundava. E se a densidade é a mesma, onde você colocar, ele fica parado. Tá? Então, por exemplo, um cubo de gelo, quando você coloca dentro de um copo d'água, o cubo de gelo ele fica flutuando, né? Isso porque o gelo ele tem uma densidade menor do que a água, tá? Os icebergs lá, né, naquelas regiões muito frias, né? Eles ficam flutuando, né? Porque a densidade daquela estrutura é muito menor do que a densidade da água líquida. Por isso que ele fica flutuando. Agora, se você coloca uma bola de ferro dentro da água, ele afunda, né? Porque o ferro tem uma densidade maior do que a água. Então, quando você coloca lá uma bola de ferro na piscina ou dentro de um copo d'água, ela afunda porque tem uma densidade maior, tá? Deixa eu ver se tem mais aqui. Então, esses 4 princípios aí que a gente viu, né? 3 ou 4, sei lá. Tem a definição de pressão aqui, que a gente viu, né? Força sobre área. Essa lei de Stevens, que diz respeito aí à maneira como a gente calcula a diferença de pressão entre dois pontos dentro de um líquido. Aí uma coisa que eu não comentei com vocês quando a gente estava falando disso aqui é com relação ao formato. A gente falou aqui de um recipiente que tem um formatinho muito simples, né? Muito fácil de analisar. Independente do formato, se ao invés de ser um cilindro reto, assim, fosse um cilindro oblíquo, né, meio inclinado, ou se fosse uma coisa meio curvada, assim, independente da forma do recipiente, essa regra aqui ela sempre vale, tá? A pressão, num certo ponto, só depende da densidade daquele material e da altura em relação à superfície, tá? Em relação à altura da coluna do líquido que você quer calcular a pressão. Tá? Então, a gente viu essa lei de Stevens aqui, né? Que determina aí a diferença de pressão entre dois pontos dentro de um líquido. Tá? A gente viu a experiência de Torricelli para calcular a pressão atmosférica. E a gente falou dos princípios de Pascal e Arquimedes. Basicamente, sobre hidrostática, são esses aí os assuntos que a gente tem. Tá? Então, na aula da terça-feira, na semana que vem, a gente vai fazer mais exercícios aí sobre isso, tá? Então, vou trazer uns exercícios aí sobre essa lei de Stevens, sobre o princípio de Pascal e o princípio de Arquimedes, para a gente entender melhor esses conceitos. Esses todos aí, eu acho que o mais difícil de assimilar é o princípio de Arquimedes, né? Mas uma vez que você entende que a força de empuxo ela é dada pelo peso do líquido que é deslocado quando você mergulha um objeto ali dentro, tudo fica mais simples. Certo? Se vocês tiverem alguma dúvida aí para tirar, acho que ainda dá tempo, né? Estou falando em relação ao prazo
do questionário. Agora, se não tiverem dúvida, é só assinar aí a lista de presentes, que eu vou colocar aqui agora, e já estamos liberados da aula de hoje. Lembrando que a atividade do Kahoot vai ser na quinta-feira, tá? Dia 6. Então, a gente tem a aula de hoje, tem a aula de terça-feira, dia 4, e tem a aula do dia 6, quinta-feira, que é quando a gente vai fazer a atividade do Kahoot. E aí pode ser que caia uma questão ou outra sobre esse assunto da aula de hoje e da aula de amanhã também. Boa noite para vocês. De amanhã não, de terça-feira. Eu falei amanhã, mas é terça-feira.